Olá, eu sou o Rafael, esse aqui é o Enquadros e hoje eu vim trazer o resto das leituras que eu fiz no mês de março de 2026. Fiz um vídeo da primeira quinzena e agora eu trago o que eu li na segunda quinzena do mês de março. Mas vamos tirar um momento antes para aquelas frases de praxe, tipo deixa o like, comenta, se inscreve se não for inscrito, manda esse vídeo para algum amigo, colega, conhecido que curte quadrinhos ou quer ler quadrinhos e não sei o que. Porque aqui eu falo de maneira geral nesse tipo de vídeo sobre vários quadrinhos que eu li, comentários rápidos, às vezes sobre a edição em si, física, né? Às vezes sobre o tema e trago um apanhado sobre o autor. Não é bem uma resenha ou uma crítica, é mais um apanhado das minhas impressões sobre esses gibis que eu li. Começando por três encadernadozinhos de banca de DC e Marvel que eu li nessa última quinzena. Um, a saga dos X-Men volume 14. Sei que esse mês eu já li o volume 13, estava nessa proposta aí de um por mês, mas a saga é longa, são mais de 40 volumes, se eu não me engano. E eu resolvi dar uma adiantada porque eu estou bem atrasado, né? A segunda temporada já está saindo aí. Eu não pretendo ir muito a fundo na segunda temporada, que já tem uma parte em edições avulsas, e também não gosto muito. Mas até o fim da fase Claremont eu vou acompanhar e começar aquele período ali do Nili. Então eu resolvi subir para dois por mês e foi uma boa decisão porque essa edição aqui as histórias são muito boas, mas apesar de serem muito boas tem um porém que é a decisão da Panini de pegar uma mini em 6 partes, jogar 5 partes nessa edição e a última parte no outro volume apenas. Então se você quiser ler a mini vai ter que comprar as duas edições. É um absurdo. E isso porque ela já fez volumes com mais páginas em outras sagas e cobrou um pouco a mais, é claro, proporcional. Mas na saga dos X-Men resolveram não fazer isso e tapar o resto de página que tinha com uma história B de um especial, que é o aniversário da Kitty, que inclusive já saiu em outra edição da Panini, então por quê? Mas sobre o conteúdo em si, traz a minissérie do Long Shot, a minissérie de estreia dele. Não tem tanta ligação com o universo mutante assim por enquanto, tá? É meio que a origem do personagem, como ele veio parar no nosso mundo. E a arte é do Arthur Adams, e aqui ele mostra que é o pai de Jim Lee e toda a galera dos anos 90, quando ainda fazia sentido, meio que ele era o diferentão aqui nessa época, e ele foi radicalizando cada vez mais seu traço, até que pariu toda a galera ali do estilo Image. Mas é uma boa história, divertida, engraçada, cinética. E os roteiros da Inocente é isso. Ela é muito debochada, ela tece críticas com elegância às vezes e também de forma engraçada, tirando sarro mesmo. E ela não deixa se escapar aqui não. É uma constante no trabalho dela. Boa edição, uma pena que só conclui no volume 15, né? Eu também li essa edição da coleção clássica Marvel, né? É o volume 36, sendo que é o sexto da série do Homem-Aranha, né? Traz Homem-Aranha 23 a 27, né? 5 edições da revista original lá, desde a origem do personagem. Cara, eu tô lendo mais por curiosidade, né? De ler uma história atrás da outra. Já tinha lido várias histórias dessa fase em edições salteadas, né? Mas ler assim dá uma noção melhor de tipo do ritmo das histórias mensalmente, porque apesar de eu não ler uma história dessa edição a cada mês, eu leio espaçado, porque nunca dá para ler pegar um encadernado desse e ler ele inteiro numa tarde assim, porque é muito texto e é muito chato, é muito redundante. Eu acho que eu não sou mais o público-alvo, já deu minha cota de Homem-Aranha por Stan Lee, Steve Ditko, ai, não sei o que, os criadores e a arte do Ditko, não sei o que, mas eu sinto que nessa altura aqui já está começando a me incomodar também. Parece que os quadros que estão aparecendo eu já vi todos antes, sabe? E antes, nessa run aqui, nessas primeiras edições do Homem-Aranha. Embora os roteiros, não sei bem os roteiros, né? Mas sei lá, você vai percebendo o Duende Verde tomando mais protagonismo, o J. Jonah Jameson se tornando uma nêmesis do Homem-Aranha mesmo, uma presença constante ali, se envolvendo inclusive com figuras do crime e tentando minar a confiança pública no Homem-Aranha. Por um lado é legal, você acompanha a evolução dos personagens, mas eu não me importo tanto com o personagem para isso também. Acaba sendo meio maçante. Talvez eu não adquira essa segunda parte aí da coleção clássica Marvel, porque parece que não faz sentido mais pra mim. John Constantine Hellblazer Índia, né? E da fase do Peter Milligan ainda, com Giuseppe Camuncoli, Stefano Landini e Simon Bisley. Simon Bisley faz a última edição, mas o resto da edição é esse arco Índia, que se passa em Mumbai,
e é o John Constantine sendo um dos maiores canalhas do mundo, indo para Mumbai em busca da alma pura para poder reviver sua ex-parceira ou quase parceira ali que morreu ao fim do arco passado. Enfim, tudo dá errado, né? É claro, mas o John Constantine consegue ainda sair com vantagem nisso e mostra porque o Peter Milligan é um bom escritor. Nesse ponto aqui, as histórias do John Constantine já são muito pirotécnicas, né? Muita magia pirotécnica, muita luz, explosão, não tem tanta aquela sutileza. E aqui o Peter Milligan, ele é um bom escritor, eu gosto muito do Peter Milligan. Ele tenta trazer um pouco daquelas primeiras histórias do Jamie Delano, que meio que a bruxaria, as presenças malignas ou mágicas na nossa terra nada mais eram do que problemas reais em escala maluca, assim, ou personagens históricos da nossa história que assombram os pensamentos e a cultura geral da nossa sociedade, enfim. É a Margaret Thatcher, é a Rainha Elizabeth, é o Jack o Estripador, é o Winston Churchill, enfim, várias dessas coisas. E aqui não é diferente, tem todo esse subtexto por trás, tem a colonização da Índia pela Inglaterra, tem um cara que se passa por um produtor de cinema que usa disso para se aproveitar de jovens mulheres tentando ingressar nessa carreira aí, nesse mercado. Mulheres essas que são entregues para uma divindade ou um demônio da mitologia hindu, uma criatura lá que devora a alma dessas mulheres, enfim. Só que além disso tem também as bruxarias espalhafatosas, gente revivendo uma parada mais pós-Garth Ennis, né? Que não é ruim, é divertido, é legal, é John Constantine, como quem já leu Constantine conhece. Só que, sei lá, eu sinto que aquela vibe inicial do Jamie Delano não foi tão aproveitada e eu acho que eu falo sobre isso em todo o vídeo que eu faço sobre Constantine. Li também alguns quadrinhos nacionais, um deles o Ouroboros, do Lucas Jonathan, que é mais uma pedrada dele. Aqui vai falar sobre ciclos de violência, os ciclos de abuso, só que alguns podem entender como um ciclo de abuso e violência entre pai e filho, mãe e filho, que passa para o próximo filho e não sei o quê. Ou também um círculo violento ali, um círculo vicioso de masculinidade tóxica mesmo. Sem querer dar spoilers e entrando assim mais ou menos em linhas gerais da história, a história quase toda é focada numa conversa entre mãe e filho, a partir de uma visita desse filho. Está há muito tempo sem ver ela, sem ter contato com ela. E meio que ele vai cobrar ou tentar entender porque supostamente ela foi uma péssima mãe para ele e o abandonou. E ele não quer saber de contexto, não quer necessariamente saber das desculpas dela, porque ele já vai lá crente de que é impossível abandonar um filho. Nossa, nunca faria isso, porque eu sou gente, eu sou ser humano, não sou um bicho. E ao mesmo tempo você está percebendo ali pelos pensamentos desse cara, por uns flashbacks, que ele vai ser pai. E que ele foi muito impactado por o que ele viu ali no início do seu dia de trabalho, de cães brigando ali por um pedaço de carne que foi achado em um lixão, sabe? É muito gráfico, é muito bonito e tem esse lance aí desses círculos viciosos, uns vão interpretar mais para um lado, outros para o outro, mas está tudo presente aqui, dá margem para tudo isso, sabe? É um grande quadrinho, quem sabe mais um jabuti aí pro Lucas Jonathan, né? O outro quadrinho nacional que eu li foi Curtas e Escabrosas, do André Toral, publicado pela Devir, que eu achei que era mais no início do século, assim, de 2001, 2002, mas é de 2010. É um quadrinho curto de quadrinhos curtos, né? Tem cerca de 100 páginas e ele traz várias histórias curtas de, em sua maioria, 2 ou 3 páginas do André Toral, que já traz aquele tema recorrente das histórias dele de brasilidades em perspectiva histórica, né? Brasil colônia, Brasil império e outros períodos, Brasil república também, até a contemporaneidade. E eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com obras do André Toral, histórias do André Toral, que são inteiramente focadas na contemporaneidade. Tipo, tem 2 histórias aqui que são sobre um motoboy, 2 dias assim de trabalho dele, 2 ocorrências no trabalho dele. Tem obras aqui que é sobre um segurança de um bordel.
que até o clima da história muda, algumas delas são em preto e branco e fica uma parada meio policial noir, de casos nunca resolvidos, sabe? Um negócio meio esfumaçado. Mas também tem as histórias com esse teor e esse apego histórico, esse apelo histórico, que inclusive costuma fazer sucesso entre o público, porque é meio que um quadrinho que ensina, né? Além disso, são ótimos quadrinhos, são bonitos, bem desenhados, um colorido bem André Toral. Você bate o olho no André Toral e sabe que é dele, sabe? Vamos para as últimas leituras que eu fiz. Uma delas, talvez um dos melhores quadrinhos lançados aí no ano passado, acho que é do ano passado, Resta Um, do Jordan Crane, saiu aqui pela Hqueria, né? É um formato de livro, assim, um quadrinho bem volumoso. E ele é todo nesse grid de 6 quadros, assim, quase todo, tá? Mas a maioria dele é nesse grid de 6 páginas, ele passa muito tempo nesse grid, como vocês podem ver. E nesses tons esverdeados e preto e branco, né? Ele fez muito barulho quando saiu lá fora e quando saiu aqui, talvez por ser uma editora menor, fez um barulhinho entre a galera que curte quadrinhos mais alternativos. E é um quadrinho muito bom mesmo, mais um grande acerto da Hqueria. Ele brinca principalmente com a questão dos requadros, de quando está sendo retratado uma ação no mundo real, uma coisa que está acontecendo de verdade, e um pensamento, ou que um personagem está lendo num livro, ou um sonho, ou enfim, coisas que estão sendo imaginadas que não tem presença física no mundo real, né? Possibilidades. E ele vai trabalhar isso a partir de um casal ali que está numa relação meio conturbada, um momento conturbado, e ela sai para comprar comida, fazer comida em casa e alugar um filme, enquanto ele fica responsável de lavar ali as louças em casa e tal. Só que ela começa a demorar demais. Aí ele vai ler um livro que ela recomendou que ele lesse, talvez ele iria gostar muito. Esse livro vai despertando algumas ansiedades nele, alguns pensamentos nele acerca da demora da volta da mulher, namorada dele. Tem todo um contexto de que um animal da mãe dele morreu recentemente, tem isso pairando por aí, uma parada de morte e tal. E de um pensamento dele de que sempre morre de 3 em 3. Nunca só morre 2. Aí quando morre 2 pessoas, quer dizer que uma terceira vai morrer. E ele começa a colocar o cachorro na equação, enfim, várias coisas. Aí essa demora vai se estendendo e o quadrinho vai misturando cada vez mais o que acontece na realidade com o pensamento, com o que rola no livro, até chegar a um ponto que mistura a realidade do que está acontecendo com ele, a realidade do que está acontecendo com ela, com os pensamentos dele e os pensamentos dela. Então fica uma parada assim, crescente, e a ansiedade em você vai crescendo, tal qual a dos personagens no quadrinho. Funciona muito bem, parece simples, tipo, pô, que mecanismo básico isso de pensamento, fala, pensamento, realidade, muito básico. Mas ele parte apenas disso para fazer um quadrinho com ritmo impressionante, sabe? Que passa uma sensação pro leitor. Grande acerto, um ótimo quadrinho para dar de presente para pessoas que não leem quadrinho, por exemplo. É um quadrinho muito fácil de ler, embora ele tenha esse aspecto de causar uma certa ansiedade no leitor, né? Mas fica aí a dica, gostei muito. E li também As Aventuras de Tintin, O Ídolo Roubado. Eu esse mês completei, né? As histórias de Tintin, consegui completar a coleçãozinha. E tô lendo, né? Eu tinha uma meta de ler pelo menos um por mês, mas acaba que tem muita coisa para ler. Se eu ficar separando um por mês de Tintin, já vai tirar o espaço de outras coisas que eu tô mais empolgado. E Tintin é aquilo, né? Nessa fase aqui ele já tá um pouco menos xenófobo e racista, o texto do Regê, bem menos. Daí as aventuras se tornam um pouco mais leves também, porque não tem tanta aquela caricatura de povos não europeus. Enquanto isso, a narrativa dele vai ficando ainda melhor, né? Um negócio ainda mais fluido. Se no começo eu reclamava muito de ser muito truncado e de ser muito repetitivo, aqui as gags que são repetitivas, as piadinhas repetitivas, já não incomodam tanto, já estão mais parecendo uma marca do que um recurso repetido por falta de ideia, sabe? E o quadrinho é muito bonito, muito bem colorido. Ele se passa quase todo na América Latina, tá? Em países fictícios da América Latina, que estão, de alguma forma, em algum tipo de ebulição ali revolucionária ou de intervenção estrangeira.
O subtexto tá lá, só que o relleno nunca entra muito a fundo. É meio que como todo mundo tá errado, todo mundo é pateta. Inclusive o Tintin, seu cachorro, né? As coisas em Tintin meio que se resolvem tudo ao acaso, tudo à sorte, cai no colo de alguém, e o Tintin por vezes está lá para ter essa sorte. Mas é legal, é divertido, é um quadrinho muito bonito de ler, é agradável aos olhos. E apesar de ser anterior, ele me dá mais vontade de ler do que os quadrinhos do Homem-Aranha, do início ali, Stan Lee e Steve Ditko, como falei anteriormente nesse mesmo vídeo. Bom, por hoje é isso aí. Último vídeo de março, eu creio, com esse vídeo das leituras aí da quinzena. A gente se vê em breve. E se não deixou o like ainda, deixa o like aí, se inscreve também, comenta, já leu algum desses quadrinhos? Eu vou ter que falar mal de mais coisas do início da Marvel para ter mais audiência. Descubra nos próximos vídeos, valeu? Tchau, tchau.